A má postura é inimiga da sua coluna. E como a ergonomia pode nos ajudar a preservá-la? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, e vamos juntos descobrir um pouco sobre como a postura adequada pode ajudar na saúde da sua coluna. Pois bem, por má postura a gente deve entender todas aquelas posições e atitudes que provocam ou desconforto, já em um primeiro momento, ou um dano potencial, um risco de lesão ou imediato, ou curto, médio, ou até mesmo a longo prazo para a nossa coluna. Isso não se limita apenas no nosso dia a dia, mas atividades de lazer, esportivas, as mais diversas possíveis. Então, essa é uma questão que a gente precisa ir a fundo. E antes de mais nada, um conceito que eu acho que é importante a gente compreender é o conceito de estabilidade espinhal. O conceito clássico de estabilidade, do ponto de vista da coluna, foi estabelecido por White e Punjabi no grande tratado de biomecânica espinhal, onde ele define que é a estabilidade, a capacidade de um segmento vertebral, e o segmento vertebral é definido por um disco intervertebral e dois corpos vertebrais adjacentes a esse disco, com os ligamentos, cápsulas articulares e todas as estruturas anatômicas associadas a esse segmento. É a capacidade desse segmento ser deformado, sofrer vetores de força, né, nas diferentes direções e conseguir retornar a seu status anterior a essa deformação. Ou seja, esse segmento ele é capaz de se flexionar, ou de se estender, ou de se inclinar lateralmente e retorna à sua posição inicial sem perder as suas propriedades de capacidade de absorver impactos, de flexibilidade, de não provocar uma situação de comprimir nenhuma estrutura, nervosa principalmente, nervo. Então é a capacidade que a coluna tem, extrapolando para um todo, de executar os movimentos e retornar ao seu normal sem sofrer danos maiores. Acontece que para ela manter essa estabilidade, ela manter essa capacidade, ela necessita que sejam respeitados certos limites. Limites que são definidos pela resistência dos componentes do disco intervertebral, dos ligamentos que compõem a coluna, das articulações facetárias, da própria porção óssea, corpos vertebrais, as lâminas, as facetas articulares, os pedículos. Então, a gente tem essas questões. Seja por impacto, seja por uma carga excessiva, seja por uma manutenção crônica de uma postura inadequada que força em excesso a coluna, ou que não seja uma postura totalmente inadequada, mas que a nossa musculatura responsável por conservar essa coluna, a musculatura paravertebral, a musculatura do core, não seja capaz de aguentar adequadamente essa postura, esse esforço, a gente vai ter problemas. E esses problemas eles podem acontecer de forma lenta, gradual, crônica, ou eles podem acontecer de forma mais aguda, como se fossem praticamente secundárias a um traumatismo. E a gente sabe que a regenerabilidade, a capacidade de se regenerar desses tecidos da coluna, até certo ponto existe, mas ela é limitada, especialmente
em se tratando de disco intervertebral. Por isso que o paciente que já teve uma hérnia de disco, dificilmente a gente espera que esse disco ele retorne à altura anterior dele, retorne a capacidade de absorção de impactos, retorne às propriedades que ele tinha antes de ter essa degeneração que levou à herniação. Então eu gosto de comparar a coluna como a uma poupança ao contrário. A diferença é que, ao invés da poupança, que teoricamente rende, valoriza, a coluna só desvaloriza. Consequentemente, é nosso papel, cuidando da nossa postura diária, em todos os momentos do nosso dia, todas as atividades, respeitando a ergonomia adequada desses momentos, não ficando por longos períodos em posições que são desconfortáveis ou que sabidamente forçam a nossa coluna inadequadamente. Então, isso é um cuidado para cada um de nós se policiar, adquirir e manter, cultivar ao longo dos nossos dias, sem o qual invariavelmente, quem não cuidar disso vai sofrer consequências negativas mais cedo ou mais tarde, com o aparecimento e a piora dos problemas degenerativos da coluna. Não quero dizer que eles não fossem aparecer, mas talvez enfrentará essas situações muito antes do que seria de se esperar. Então, por isso a importância de todas as atividades do dia nós respeitarmos a nossa coluna, evitar manobras de flexão do tronco, de levantar cargas inadequadamente, de ficar em posturas, eu diria, viciosas. Todas essas são coisas que a gente deve se policiar, evitar. Então, para que a nossa coluna literalmente aguente o tirão, como se diz no popular. Então, eu creio que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para o nosso grupo de espectadores. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe com seus contatos e com seus amigos, para que mais pessoas possam cuidar da sua postura e da saúde da sua própria coluna. Até a próxima!